pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos reais sobrenaturais aí. E o relato de hoje é sobre uma seita, um relato que eu comentei ontem na coletânea sobre seita. E hoje, como eu não vou conseguir trazer aqui pra vocês uma coletânea com vários relatos aí, eu vou deixar este relato aqui pra sair agora 3h30. Porque geralmente quando é só um relato, eu gosto de soltar aqui pra vocês ali pra 12h30, por aí. Mas hoje, como não vai ter coletânea, então ele vai sair no horário aí das coletâneas, às 3h30. Mas antes aqui de ir para este relato, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like bem no início, vai ajudar muito aqui. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho, até mesmo você que já é inscrito, porque isso vai ajudar o YouTube a te entregar esses vídeos aqui também. E se esse vídeo tiver a função de hypar, quem puder hypá-lo aí pra mim, vai ajudar muito aqui também, né? O canal no crescimento, na entrega dos vídeos também é muito importante. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. E eu acho que eu já falei tudo, no mais eu quero agradecer a todos vocês inscritos que estão aqui sempre comentando, compartilhando os vídeos, né, hypando, curtindo. Muito obrigada a todos vocês que estão deixando o canal lá em cima, né? E, gente, essa é a segunda vez que eu tô gravando aqui a introdução, por isso que eu tô assim, até meio aérea aqui com o que falar pra vocês. Que eu tinha gravado a primeira vez, mas não sei o que deu aqui, que eu acabei gravando ela separado do vídeo. E deu um erro aqui, e eu não consegui salvá-la. Então essa é a segunda vez, por isso tá meio estranho aí, eu já peço desculpa a vocês também. Já falei demais e bora aqui pra este relato sobre seita. Sobrenatural. A seita macabra e o tráfico de corpos e bebês. Olá, Mariana. Não sei se vou me arrepender de contar isso aqui, mas acho importante e que sirva também de alerta. Vou compartilhar duas histórias que parecem diferentes, mas no fim elas se conectam de um jeito assustador. Minha mãe acabou de se aposentar como enfermeira. E por segurança eu não vou citar o nome do hospital onde ela trabalhou também. Ela sempre foi muito dedicada ali à sua profissão. Mas quando éramos criança, tivemos que nos mudar para outra cidade. Ela lutou muito para conseguir a transferência. E depois de muita burocracia, finalmente ela conseguiu. No início, minha mãe acreditava que seria igual ao lugar antigo, outro hospital. Mas a nova cidade, o novo hospital, era um verdadeiro mercado negro. Tráfico de medicamentos, muita influência política, desvio de dinheiro e, pasmem, até rumores sobre tráfico de órgãos, crianças, bebês e corpos humanos. Minha mãe fez amizade com uma enfermeira mais velha, que já estava perto de se aposentar. E um dia ela resolveu perguntar por que ninguém denunciava nada ali, o que acontecia ali, né? E a resposta dessa enfermeira foi bem clara. Quem abre a boca nunca mais trabalha na área. E o problema é que isso é o de menos. Se falar demais pode acabar pior do que apenas desempregada. Eles podem dar um sumiço em você. Minha mãe então decidiu ficar na dela. Afinal, ela estava perto da aposentadoria. E nos últimos meses ela ficou responsável pelo berçário. Lá ela ouviu coisas horríveis. Casos de trocas de bebês, desaparecimentos e até histórias de recém-nascidos que nasciam mortos, mas que ninguém via o corpo. Simplesmente eles davam um sumiço ali no corpo e inventavam uma desculpa esfarrapada para os pais. A coisa mais sinistra que eu ouvi foi que algumas pessoas do hospital tinham ligação com gente muito mais perigosa. E segundo boatos, bebês que não choravam ao nascer eram considerados natimortos, mesmo estando vivos.
e eram rapidamente levados embora. Essas crianças sumiram do mapa. Mariana, esta é a primeira parte. Não tem nada assim de muito cabuloso, a não ser a parte aí desse sumiço desses bebês. Mas agora eu vou te contar a segunda parte da história, que é um pouco mais macabra. Na cidade onde nós mudamos, uma capital movimentada no sul do Brasil, eu nesta época já estava bem mais velho e acabei me metendo com gente errada. Andava em bares clandestinos e conheci pessoas ligadas ao crime. Eles diziam seguir uma religião de matriz africana, mas com o tempo eu percebi que não tinha nada de religião, e sim de um culto sombrio ou uma seita perigosa e sombria. Um dia eles me levaram para uma casa antiga e muito bem segura, atrás de uma oficina mecânica. A oficina era mais que fachada ali. A entrada era bem escondida. Eles tinham que mover várias caixas de ferramentas e atrás dela havia uma passagem estreita, tipo uma passagem secreta. Descíamos por um corredor com várias salas. Em uma delas tinha várias armas, parecia até um tipo de arsenal. Em outras, joias e objetos caros. Mas nada se comparava ao último cômodo, que era uma espécie de altar enorme. Paredes cobertas com símbolos estranhos, velas pretas, imagens distorcidas de santos. Santos entre aspas, porque aquilo não era os santos que a gente conhece. Tinha vários crânios de animais e pareciam também ter crânios humanos pequenos. No altar também tinha vários potes com sinais pintados em vermelho. Dentro deles havia um líquido escuro e vários recém-nascidos. Sim, bebês de verdade mergulhados naquele líquido. Até hoje eu penso que aquele líquido seria uma espécie de sangue. No começo eu achei até que eram bonecos. Mas quando eu cheguei mais perto, eu percebi que eles eram reais. Eram bebês de verdade. Eu fiquei paralisado. As pessoas que estavam comigo, elas se ajoelharam diante daquele altar e começaram a fazer uma espécie de reza. Línguas e coisas que eu não entendia. Eu fiquei na porta, me tremendo. Quando saímos de lá, eu não conseguia parar de pensar naquilo. E dias depois, perguntei até a um amigo onde eles conseguiam aqueles bebês. Ele disse que eu nunca deveria fazer esse tipo de pergunta. E jamais perguntar a outra pessoa envolvida ali. Mas com muita insistência, ele acabou me revelando. Eles compravam de pessoas dentro de clínicas clandestinas, principalmente essas que realizavam abortos, e hospitais também. Pagavam caro e sempre esperavam o momento certo para agir. Na época eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe e não contei nada. Neste tempo ela faltava mais ou menos um mês para se aposentar. E depois de um tempo, meus irmãos me internaram numa clínica de reabilitação. Eu fiquei lá por 6 meses. Pois para tentar esquecer aquilo tudo que eu vi, eu acabei me envolvendo com álcool e drogas. Foi horrível, mas essa clínica ela me salvou. Quando eu saí da clínica, eu era perseguido por aquelas pessoas e ameaçado frequentemente por elas também. Mesmo eu as evitando e prometendo que não revelaria nada a ninguém, eles não paravam de me perseguir. Eles queriam ter certeza realmente que eu ficaria de bico calado. Agora, Mariana, que já contei as 2 partes da história, vai ter o desfecho final. Você irá entender o que essas 2 histórias têm em comum. Numa noite em janeiro, faltava uns 15 dias para minha mãe se aposentar ali do hospital. Fomos buscá-la nesse mesmo hospital depois do plantão dela.
Estávamos no carro esperando, eu, meus irmãos e o meu pai, quando vimos uma van preta estacionar a poucos metros de nós. 3 homens desceram e eu os reconheci. Eram daquele mesmo grupo que eu frequentava, aquela seita. Logo depois vimos uma enfermeira sair do hospital com uma bolsa preta. Ela saiu correndo e entrou numa rua lateral e sumiu. Em seguida, um homem desesperado saiu correndo do hospital também, gritando e seguido ali por seguranças. Depois disso, a minha mãe entrou no carro e antes de partir, eu vi a mesma enfermeira voltando e entrando naquela van com aqueles homens e eles também indo embora. E nesse instante que eu estava vendo essa cena, a minha mãe começou a gritar desesperada para o meu pai ligar o carro para irmos embora dali imediatamente. Perguntamos o que aconteceu e ela contou que um pai tinha acabado de perder um bebê, mas ele jurava ter ouvido o filho chorando antes de o levarem para a pediatria. E houve um escândalo, porque eles não queriam entregar ali o corpo do bebê, não queriam mostrar ali o corpo do bebê. E esse pai se desesperou, por isso aquele bafafá. Eu, nessa hora, deu vontade de contar para minha mãe sobre a enfermeira, mas meu pai fez uma cara, tipo, para me ficar de bico fechado. E eu acabei não contando neste momento. No dia seguinte, essa mesma família tentou denunciar ali o hospital, mas tudo foi estranhamente abafado. Ninguém, assim, nem imprensa, nada conseguiu se aproximar ali do hospital. E tudo ficou por isso mesmo. Disseram que entregaram sim um corpo, mas ninguém sabe de onde veio. O pai da criança disse que o menino que entregaram para ele não era o filho dele, que ele tinha visto o filho dele e aquele era totalmente diferente. E após aqueles 15 dias, a minha mãe se aposentou. E um tempo depois, eu encontrei um ex-amigo meu num evento ali beneficente e ele disse algo que me gelou o sangue. Este amigo, só para me deixar claro aqui, ele fazia parte também daquela seita, porém ele ainda frequentava a seita. E aí ele me contou assim: você se lembra daqueles potes no altar que tinham aqueles bebês? E eu assenti ali com a cabeça, porque era um assunto que eu não gostava nem de lembrar. Mas assenti, né, confirmando que lembrava. E aí ele me disse outra coisa que me fez gelar o sangue. Pois é, eles vieram do hospital onde sua mãe trabalhava. Ele explicou que o culto tinha muita gente infiltrada, principalmente em hospitais, que roubava os bebês para serem usados em rituais satânicos. Dentro disso também eles roubavam órgãos e compravam corpos. Era uma organização criminosa que envolvia desde políticos, pessoas influentes, até coveiros. E era isso que eu vi naquele dia. Aqueles bebês fizeram parte de rituais e foram comprados ou roubados do hospital onde a minha mãe trabalhava. Este hospital sempre teve muito problema com isso, como eu disse acima. Eu contei tudo para minha mãe e ela ficou arrasada, porque em partes ela sabia disso, mas ela nunca soube, né, o que eles faziam ali com esses bebês, e ela nunca conseguiu denunciar. Ela nunca imaginou que aqueles rumores também eram verdades. E desde então, quando o meu irmão teve um filho, não deixamos ali o bebê sozinho nem por um segundo, pois aquele hospital era o único que tinha maternidade ali pelo SUS. E como não éramos ricos, era o que dava. E Mariana, eu ainda sei que essa seita ela ainda está em atividade. Não sei se no mesmo local. Sei também que este hospital ainda tem casos de sumiços ou mortes inexplicáveis de criança. E agora eu vou deixar um recado aqui. Por favor, se você é mãe ou pai, fique atento. Nunca deixe seu bebê sozinho. Não importa se seja um hospital público, particular ou em praças. Tenha muito cuidado. Essas pessoas estão por todos os lados.
esperando só ali uma oportunidade, um momento de distração. Há coisas horríveis acontecendo em silêncio. E quando pessoas poderosas decidem que nada aconteceu, infelizmente nada aconteceu. Se é que vocês me entendem. E, gente, até hoje, essas pessoas ainda andam atrás de mim. E eu tenho medo, por isso que eu nunca denunciei nada. Então eu espero que vocês não me julguem. Obrigada, Mariana, espero que você conte no canal e que sirva de alerta para todos. Isso acontece aqui no Brasil. E termina aqui o relato dele. Muito obrigada, um beijo aí pra você. E eu até esperava, gente, que esse relato aqui fosse um pouco maior, né? Eu me enganei com o tamanho dele aqui. É um pouquinho grandinho, né? Mas não é tanto. Mas isso realmente, gente, como eu falei ontem nos relatos sobre seitas, tem várias coisas que acontecem ao nosso redor, né, que a gente nem imagina, né? São coisas que infelizmente acontecem. Tem pessoas que são treinadas para isso. E pelo que eu entendi aqui, tipo, a mãe dele, eu fechei aqui, deixa eu só abrir aqui. Ai, cadê? A mãe dele, ela trabalhava em um hospital. E aí ela foi transferida para este hospital. Ela deve que estava ali perto de se aposentar, como ele disse. Então ela assim perguntou, né, por que eles não denunciavam. E ela teve a resposta da enfermeira, o que eu acho que ela realmente também tenha ficado com medo ali. Porque que nem ele falou, ela tinha ali a família dela. E imagina se eles dessem, porque o sumiço, né, que a enfermeira falou ali, né, eu acredito que seria tipo a morte ali dela ali. Né, e ficar desempregada, né, que nem ela falou que ficar desempregada ali pra ela seria o de menos, o problema seria dar um sumiço nela ali, né. Então, assim, esse hospital já tinha todos esses rumores, né, e fica no sul do país. Ele não falou aqui o estado, mas ele falou aqui mais ou menos, né, o sul do país. Então, assim, é algo que acontece. Mães, pais, tem que estar sempre atento. Nem ele disse aqui no final, realmente, não importa se você está num hospital particular, público, numa praça ali com seu filho, passeando ali com seu filho, num shopping, sempre vai ter uma pessoa à espreita para poder raptar ali a criança, e quando você perceber já foi tarde demais. E ele, quando ele já estava maior, não sei se foi coincidência ou se foi ali tipo uma coisa ali do destino, ele acabou se envolvendo, né, com esta seita que compravam ali, raptavam os bebês dessa clínica onde a mãe dele trabalhava. Clínica não, hospital. Então, assim, ele ficou sabendo de tudo isso e ele é perseguido até hoje por essas pessoas. Eu acho que essas pessoas devem ter sim medo dele abrir o bico ali, né, falar ali sobre isso, né. Apesar que se tiver figurões, principalmente políticos, né, essas pessoas poderosas, é tudo abafado, gente. Que nem com o caso do pai do bebê aqui, ó. Tipo, o pai, né, a família foi lá, tentou denunciar e foi tudo abafado. Aqui, ó, eles disseram que entregaram um corpo, mas ninguém sabia de onde veio. O pai da criança disse que o menino não era dele. Tipo assim, ele viu ali, ele viu o bebê chorar e falou que o bebê tinha morrido, mas não apresentou um corpo. Aí quando apresentou um corpo, era de outro bebê que não era dele, né? E outra coisa que ele falou aqui, que me lembrou muito do Mercadorias do Hospital, é essa coisa aqui, ó, que tem até coveiros no meio. Ou seja, é uma organização mesmo, uma máfia ali de corpos, né? Pega lá dentro do hospital, vai até coveiros, políticos, que nem no Mercadorias do Hospital, eles entregavam ali o corpo para a família, quando não tinha como dar um sumiço ali direto. A família enterrava ali o corpo, e naquele mesmo dia os coveiros, né, a administração ali do cemitério, ia lá, desenterrava o corpo, colocava até ossos de animais ou ossadas que não estavam sendo usados ali. Então, assim, é algo que acontece que a gente
infelizmente a gente não tem assim o que fazer. Num caso desse aqui, por exemplo, ele é constantemente ameaçado, pelo que eu entendi. A mãe dele ficou sabendo, mas não teve como fazer nada. Tipo assim, até então, não é que ela ficou sabendo, né? Tinha ali os rumores e ela não sabia, assim, se era 100% verdade. Ela só foi confirmar isso aí quando o filho dela, né, contou, né? E que loucura, gente. E o que ele disse aqui também no final, que eu achei interessante, é isso aqui, ó. Quando as pessoas poderosas decidem que nada aconteceu, infelizmente, nada aconteceu. Ou seja, quando se envolve ali políticos, pessoas... nossa, gente, eu falo políticos, né? Mas é porque os políticos têm muita influência. Mas quando envolve ali pessoas muito poderosas, elas tomam conta ali da situação e nada vaza na imprensa, em local nenhum. É como se nada tivesse acontecido, mas realmente ainda acontece, né, escondido aí. E, gente, o Brasil, eu achava, como eu disse ontem, eu achava que aqui no Brasil não tinha essas coisas de seitas, que nem eu tô vendo em relatos, assim. Tipo assim, até achava que tinha, mas não assim, desse jeito, entendeu? É muito pesado. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início do vídeo, hoje eu não consegui gravar uma coletânea aqui pra vocês. Então eu tô gravando este relato aqui. Espero que vocês gostem. E é só pra não deixar aqui o canal sem vídeo hoje, porque eu tô tentando postar aqui todos os dias pra vocês. Conto aí com o apoio de vocês. Muito obrigada. E deixa aí seu like. Hype esse vídeo também, se tiver a função de hypar. Se inscreva se você não é inscrito. E se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui ou na descrição do vídeo. Assim como o link também das minhas outras redes sociais. E é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.